Prezados alunos, meu nome é Telmo Cirne, eu sou professor de Direito Previdenciário e vou passar aqui com vocês as questões comentadas do último concurso que teve do INSS para técnico da Seguridade Social, tá ok? Então nós vamos ver essas questões uma a uma comentando, tá? A primeira questão que caiu neste concurso era 21, só para posicionar na prova de concurso era da 21 a 60, então a gente vai começar na 21. Então vai da 21 a 60 a parte de Seguridade Social, são 40 questões, tá? A primeira fala sobre Seguridade Social, ele quer saber do sistema de Seguridade Social. Então ele pergunta, a Seguridade Social encontra-se inserida no título da Ordem Social da Constituição Federal e tem entre os seus objetivos a. Promover políticas sociais que visem a redução da doença. B. Uniformizar o atendimento nacional. C. Universalizar o atendimento da população. D. Melhorar o atendimento da população. E. Promover o desenvolvimento regional. Então ele vem aqui, ele quer saber os princípios da Seguridade Social. Quais são os objetivos da Seguridade Social? Já para iniciar, a gente está iniciando o curso, eu devo dizer a vocês o seguinte, essas questões, 90% delas são resolvidas pelo texto da lei. Se vocês estudarem o texto da lei, a Lei 8.213/91 e a própria Constituição Federal, que é onde está inserida a Ordem da Seguridade Social, vocês resolvem boa parte das questões. Mas para a gente pontuar, primeiro a gente precisa saber que a Seguridade Social é um sistema, é um sistema de Seguridade Social do qual são espécies Previdência Social, Assistência Social e também Saúde, o SUS. Então a Seguridade Social é um todo que visa proporcionar aos indivíduos uma segurança, mas por meio desses três pilares. Previdência Social, o SUS, Sistema Único de Saúde, a saúde, então, e a assistência social. São três itens, são três pilares da Seguridade Social. Então, se vocês forem no artigo 194 da Constituição, vai estar escrito lá no caput, ó, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, como eu disse, previdência social e assistência social. Então, como eu havia dito, são três pilares a Seguridade Social. E ela tem como objetivos, o próprio parágrafo único traz todos os objetivos da Seguridade Social, que inclusive são principiológicos. Quando a gente fala em Seguridade Social, a gente fala que os princípios da Seguridade Social são esses inseridos no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal. Então essa questão aqui vocês responderiam com o artigo 194, parágrafo único e incisos da Constituição Federal. E vamos lá, sabendo disso tudo que eu passei, promover políticas sociais que visem a redução da doença? É só a redução da doença que a Seguridade Social visa? Eu não acabei de dizer que é um pilar com três vertentes, que é previdência, assistência e saúde. Então não é só doença. Então essa daí estaria excluída. Uniformizar o atendimento nacional? Só uniformizar o atendimento nacional que eles pretendem? Eles não querem ter uma assistência social, uma previdência social, uma saúde, e cada uma tem a sua característica. Cada pilar tem a sua característica. Saúde é de uma forma, previdência social é de outra, e assim por diante, tá? Então também não é só uniformizar o atendimento nacional. Agora, universalizar o atendimento da população, a Seguridade Social pretende universalizar o atendimento da população? Sim, é um dos objetivos da Previdência Social. É como princípio, ela quer universalizar o atendimento, ela quer atender a todos nos seus três ramos, seja como previdência, seja na Previdência Social ela quer dar o atendimento, seja na saúde, seja na assistência social. Então é um princípio da Seguridade Social, está escrito no inciso 1 do parágrafo único do artigo 194. Universalidade da cobertura e do atendimento da Previdência Social. Então todos, tem que dar direito a todos de fazerem parte desse sistema de Seguridade Social. Melhorar o atendimento da população também não seria, porque é um objetivo da Previdência Social, mas não é o único objetivo. Que população? É muito vago o conceito. E promover o desenvolvimento regional. Não é desenvolvimento regional, é o desenvolvimento do país. Também por isso que estaria excluído.
Mas, como eu disse, vocês responderiam com o texto da lei, com a própria Constituição Federal, no sentido de que é universalizar o atendimento da população. Portanto, aqui a questão correta é a C, universalizar o atendimento da população. Como eu disse, artigo 194 da Constituição Federal, parágrafo único. Tá ok? Então essa é a questão 21. Vamos passar. Questão 22. Entre as fontes de financiamento da Seguridade Social, encontra-se. Então aqui vem uma questão da Lei 8.212/91. Porque nós temos no nosso sistema previdenciário o que nós chamamos de lei do custeio do sistema previdenciário, do sistema de seguridade social, do qual a Previdência Social é um dos pilares, né? Então a Seguridade Social ela é financiada por meio da Lei 8.212/91. Lá estão as previsões de receitas desse sistema de seguridade social. A Lei 8.212/91 é uma lei que a gente chama Lei do Custeio da Previdência Social. A Lei 8.213/91 é a lei dos benefícios da Previdência Social. Então nós temos as duas leis, 8.213 para os benefícios. Então a 8.213/91 estabelece quem são os segurados, quem são os beneficiários, quais são as espécies de benefícios da Previdência Social. A 8.213 trata mais da Previdência Social. A Lei 8.212/91 trata do custeio do sistema de seguridade social do qual a Previdência faz parte. Mas também a 8.212 prevê as contribuições e tudo mais para poder financiar o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que a saúde é outro pilar, para financiar também a assistência social, que é o denominado benefício de assistência continuada para os idosos ou deficientes físicos, ou deficientes, desculpa, não precisa ser físico, tem que ser deficiente, na verdade, né? Então, essa pergunta aqui, a 22, ela vai estar inserida lá na Lei 8.212/91. E ela vai querer saber, entre as fontes de financiamento da Seguridade Social, encontra-se. Porque se vocês forem analisar, conforme a Constituição Federal, o custeio da Previdência Social será feita por receita de várias espécies, né? Vai ser o empregado recolhe, as empresas recolhem, o governo injeta dinheiro também nesse sistema de seguridade social. Então, as receitas são múltiplas da Previdência Social. Entre essas fontes de financiamento da Seguridade Social, encontra-se qual? O imposto de renda. O imposto de renda é destinado à Seguridade Social? É óbvio que não. O imposto de renda todo brasileiro tem que declarar uma vez por ano, mas ela vai pro governo, ela vai para o sistema, ela não é vinculada. É um imposto que não é vinculado a nenhum serviço propriamente dito, a nenhum sistema propriamente dito. Ele vai para custear a máquina, o imposto de renda. O imposto sobre circulação de mercadorias, que é o conhecido ISMS, também não. O ISMS, que é quando você circula uma mercadoria, você tem que pagar, ele é um imposto que é recebido pelo Estado, nem é pelo governo federal, e também serve para custear a máquina do Estado, não tem uma destinação específica. A contribuição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço? Também não. Nós sabemos que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, está dentro lá do Fundo de Amparo ao Trabalhador, serve lá para o trabalhador, para garantir os direitos do trabalho. O FGTS, quando muito, está vinculado ao sistema financeiro da habitação, para financiar esses imóveis que têm projetos de juros subsidiados. Então, o FGTS também não vai para a Seguridade Social. Aí sobrou duas: a contribuição social sobre a folha de salários ou a contribuição de melhoria. Então, para responder essa questão, vocês precisam ter um pouco de noção de direito tributário, para saber, no direito tributário, o que é tributo, porque os tributos são divididos em 3 categorias: impostos, taxas e contribuições, né? Dentre as contribuições, tem as contribuições sociais e as contribuições de melhoria, percebe? Então, dentro do direito tributário, nós temos tributos como espécie e gêneros: imposto, taxas e contribuições. Rapidamente, imposto serve para custear a máquina. Imposto de renda, imposto sobre circulação de mercadorias. Sempre vai estar escrito imposto antes do próprio produto. IPI, por exemplo, imposto sobre produto industrializado. E assim por diante. Então, o imposto serve para custear a máquina. A taxa serve para contraprestar um serviço que é prestado. Ou seja,
eu tenho lá a taxa de bombeiros. O que é a taxa de bombeiros? Não vai um fiscal da prefeitura ver se meu estabelecimento cumpriu as regras do bombeiro, se dá a segurança adequada nesse quesito de incêndio, de segurança contra incêndio? Vai um fiscal da prefeitura. Esse fiscal da prefeitura, para ir lá, ele tem um custo. Esse custo é remunerado por uma taxa. Então a taxa também é um tributo. A gente chama que a taxa também é um tributo vinculado. Também serve para alguma... Ele é destinado especificamente para um serviço, que é esse serviço, taxa de alvará, por exemplo, taxa de fiscalização, porque alguém vai fiscalizar, tem que remunerar a taxa. E aí sobram as contribuições sociais e as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria são aquelas contribuições que o governo, ou que o ente público pode cobrar quando ele faz alguma melhoria que valorize, por exemplo, o teu imóvel. Então ele constrói uma praça na frente do teu imóvel, valoriza o teu imóvel, e ele pode cobrar uma contribuição de melhoria para ajudar ele a custear essa praça, essa melhoria que ele fez. Então também tem uma certa vinculação com a melhoria que é feita. Se não tiver a melhoria, não há por que ter o imposto. Então o que sobrou? Contribuições sociais. As contribuições sociais são destinadas sim ao sistema de seguridade social. E entre as contribuições sociais, existe a contribuição social sobre a folha de salários. Incide sobre a folha de salários do empregador. Isso ajuda a custear o sistema de seguridade social. Portanto, a questão correta aqui é a D, contribuição social sobre a folha de salários. Está no artigo 195 da Constituição Federal, inciso 1, a linha A. Vamos para frente. Questão 23. O INSS, autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. Então, gente, aqui já é uma questão que foge, é aqueles 10% que não está na lei, especificamente na Constituição Federal, nem na 8.212, nem na 8.213. Aqui, para você responder essa questão, você precisa ter um histórico da Seguridade Social. Você precisa entender um pouquinho esse sistema de Seguridade Social, como era antes da Constituição de 88, porque nós estamos falando de Constituição de 88. Constituição de 88, já em 91 com a 8.213, já veio a criação do INSS, já não teve mais... o sistema de seguridade social que vocês conhecem é totalmente mudado na Constituição de 88 e nas leis que vêm após a Constituição, 8.212, 8.213. Então, essa questão vocês precisariam fazer uma pesquisa sobre o histórico da Seguridade Social. E vocês iriam encontrar que no ano de 1977 foi instituído antes Constituição. Então, aqui na Constituição nós temos sistema de Seguridade Social, mas antes dessa Constituição, em 77 foi instituído o Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social. Eram dois pilares, então. Era Previdência e Assistência. Ainda não tinha saúde. Saúde era distinto. Em 88 passou a ser saúde dentro do próprio Sistema de Seguridade Social. Então antes nós tínhamos um Sistema Nacional de Previdência e de Assistência Social. Esse SIMPAS, que a gente chama de SIMPAS, né? Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, ele era composto por vários órgãos vinculados ao Ministério da Previdência Social. Qual que era? Era o INPS, o IAPAS, o INAMPS, LBA, FUNABEM, enfim, tinham vários órgãos, que não convém ficar dizendo quais todos eles. Mas, especificamente, os órgãos que deram origem ao sistema, ao INSS como ele é hoje, é o INPS, que era o Instituto Nacional da Previdência Social, e o IAPAS, que também cuidava da administração financeira da Previdência Social. Então o IAPAS era o custeio, era o Instituto Administrativo das Questões Financeiras da Previdência Social, então o Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, IAPAS, e o INPS, que falava dos benefícios, que é o Instituto Nacional da Previdência Social. Então essa questão, para vocês responderem, vocês precisariam dar uma estudadinha no histórico do sistema de Seguridade Social, como ele veio evoluindo ao longo do tempo, né? Antes de 88, porque pós-88 nós já sabemos, Seguridade Social com 3 pilares: Previdência, Assistência Social e Saúde. Antes de 1988, tinha um sistema diferente. Saúde era uma coisa, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social era outra, eram separados. Esses SIMPAS tinham vários órgãos. Um cuidava da receita, outro cuidava só dos benefícios, outro cuidava de outros tipos a Fundação do Bem-Estar do Menor, por exemplo, que era a FUNABEM, a SEMI, que era a Central de Medicamentos. Então eram vários órgãos separados.
isso foi unificado na Seguridade Social, a saúde virou SUS, assistência social é o benefício de prestação continuada, também denominado de LOAS, e a Previdência Social, que hoje é gerida pelo INSS. E o INSS, portanto, se vocês forem ver esse histórico, ele vem do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social e do Instituto Nacional da Previdência Social, INPS. Tá ok? Então o INSS veio desses dois órgãos. Veja, é a resposta B aqui a correta, ok? Vamos prosseguir. Seguro Social. A questão 24 do técnico de Seguro Social. Em relação às fontes do direito previdenciário. Em relação a fontes do direito, nós temos toda a teoria geral do que vem a ser fontes do direito, né? O que nós entendemos por fontes do direito? Fontes do direito é tudo aquilo, fonte é da onde nasce alguma coisa, né? Então, da onde nasce os direitos da Seguridade Social, os direitos previdenciários, digamos assim, da onde nasce? Vem da onde? O memorando é uma fonte primária, porque nós sabemos, por teoria geral de direito, que nós temos como fonte, como origem do direito, dois tipos, fontes primárias e fontes secundárias do direito. Fontes primárias é aquela que tem origem legal, na lei, né? Na Constituição, é legislado. E as fontes secundárias são aquelas ordens, aquelas resoluções, todo aquele arcabouço normativo que visa justamente regular as leis que já foram criadas. Percebe? Então as fontes secundárias têm um objetivo secundário, de regulamentar o que já foi criado a título de lei. Então nós temos fontes primárias e fontes secundárias. Tendo noção, sabendo disso, vamos lá. O memorando é fonte primária do direito? Eu não acabei de dizer que nós temos como teoria geral do direito as fontes primárias e as fontes secundárias, sendo que as primárias é tudo que é lei, decorre de lei, é o que foi legislado, são princípios, né? São normas cogentes, que é feito pela sociedade por meio da representação das casas legislativas, não é isso? Então, e as fontes secundárias são aquele arcabouço da administração que visa regulamentar essas fontes primárias, não é isso que eu acabei de dizer? Então, nós sabemos que o memorando não pode ser fonte primária, porque o memorando, no máximo, visa dar uma regulamentação, visa fazer uma interpretação de alguma lei que já foi criada. A lei seria a fonte primária e o memorando a fonte secundária. Então, a não é. A orientação normativa é fonte primária? Da mesma forma que o memorando, dentro, lógico, de uma hierarquia, a orientação normativa também visa orientar, o próprio nome já diz, orientar o que está na norma, por isso que chama orientação normativa, orientar o que está na lei, entendeu? Então a administração pública, o executivo, não o legislativo, cria esses memorandos, essa orientação normativa, para poder explicar o que foi criado como lei nas casas legislativas. Então a orientação normativa, por óbvio, também não é fonte primária, é fonte secundária de direito. A instrução normativa é fonte secundária do direito? Vamos dar uma pausa, é óbvio que é a resposta C a correta, mas vamos lá. A lei delegada é fonte secundária? O que é lei delegada? A lei delegada não é a legislada, não é lei criada pelas casas legislativas representando o povo? Então ela não é fonte secundária, ela é fonte primária, como eu disse. Porque no nosso ordenamento nós temos Constituição como lei, como fonte primária. Constituição Federal lá no topo da pirâmide, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, isso são fontes primárias, são leis, são legislados. Não poderia, então, a lei delegada ser fonte secundária. A medida provisória é fonte secundária? Também não. A medida provisória, muito embora seja um ato do executivo, depois ela é aprovada no legislativo. Ela é lei também, ela é fonte primária, então também não poderia. Então aqui está fácil. A única opção correta seria mesmo a letra C. Então eu coloquei aqui, a fonte primária cria direito, Constituição Federal, emenda da Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução do Senado e tratados internacionais. Todos esses são fontes primárias. Fonte secundária visa somente regulamentar.
IN, que é a instrução normativa, são as portarias, são os memorandos, enfim, são todos esses outros atos expedidos pelo Executivo para regulamentar a lei, tá ok? Essa é a questão 24. Vamos passar então para 25. A interpretação da legislação previdenciária deve observar. Também há outra questão que você responde com teoria geral do direito, não só com direito previdenciário. E o que diz a teoria geral do direito sobre interpretação? Como eu interpreto a legislação previdenciária? Nas hipóteses que tem lacuna, como eu faço? Como se dá a interpretação histórica, sistemática, enfim. Então essa questão aqui você também precisa de alguma coisa, de um conhecimento acerca de teoria geral de direito, sobre interpretação das leis. Como que eu faço a interpretação das leis? Aqui é a interpretação da lei previdenciária. Então vamos lá. Nós sabemos que quando nós temos lacuna, as lacunas da lei, e as lacunas da lei existem, porque é impossível o legislador prever todos os fatos, tudo o que pode acontecer na prática, no concreto, no dia a dia. A sociedade é muito dinâmica, ela evolui. Então as leis vão ficando com lacunas. É impossível que as pessoas, na hora de criarem as leis, possam prever todas as situações da vida cotidiana. É impossível. Então nós sabemos que as lacunas, elas são preenchidas por meio de analogia, de costume, de jurisprudência. Tudo isso daqui é uma forma de você preencher, né, as lacunas da lei. Isso daqui também, por exemplo, como nós vimos na questão anterior, pode ser chamada de fonte secundária do direito, tá ok? Esses costumes, a jurisprudência, a analogia, porque a jurisprudência não cria lei, ela cria uma interpretação da lei. Como ela é a interpretação da lei, ela é uma fonte secundária de direito. O costume é a mesma coisa, o costume não cria lei. Ao contrário, o costume não pode ir contra a lei, tá ok? O costume não pode ir contra a lei. Não existe costume contra a lei, só existe costume quando tem a lacuna da lei. A jurisprudência não pode ir contra a lei, a jurisprudência tem que interpretar a lei. A analogia é quando eu não tenho no direito previdenciário, faço uso de um outro dispositivo que se aplica, que seja semelhante a esse caso. Os princípios gerais de direito são formas também de resolver as lacunas, né? E um dos princípios aqui colocado é o indúbio pró sociedade. Mas vamos lá, o costume, quando mais favorável ao segurado, então a interpretação da legislação previdenciária deve observar o costume quando mais favorável ao segurado? Está errado. Se eu não tenho lacuna na lei, eu não preciso usar o costume. Aqui é uma pegadinha, ó. O costume quando mais favorável ao segurado. Não, senhor. O costume eu aplico quando eu tenho lacuna na lei. E ele não tem que ser favorável, ele tem que ser o costume. Eu não posso usar o costume só porque ele é mais favorável ao segurado. Isso não existe. E eu só poderia usar o costume na lacuna. E aqui o dado do exercício não coloca essa lacuna. A jurisprudência do Juizado Especial Federal, então sobre a interpretação da legislação previdenciária deve observar a jurisprudência do Juizado Especial Federal, mas também não diz sobre lacuna, não diz que há diversos entendimentos e me pergunta qual entendimento eu vou usar, se o do TRF, se o do Juizado Especial Federal, qual deles. Mas ainda por cima, se eu tivesse que usar um entendimento jurisprudencial num caso de lacuna de lei ou de divergência de interpretação, evidentemente que eu usaria as decisões do STF, que são súmulas vinculantes, ou dos órgãos superiores, do Tribunal Regional Federal, da região que se dá o conflito. Então, nunca usaria o do Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal, ao contrário, é submetido, essas decisões são submetidas, né, à turma nacional de uniformização do Juizado Especial. Ainda tem a TNU, tem um órgão acima desse para poder essa jurisprudência ter uma validade mais uniforme. Tem o STF que vai criar uma súmula, que pode criar uma súmula vinculante que se aplicaria, mas aqui igualmente o exercício não dá que tem uma diferença de interpretação. Ele só fala, a interpretação da lei deve observar o quê? A jurisprudência do Juizado Especial Federal? Não, deve observar, quando for o caso de divergência, primeiro a interpretação do STF, depois a interpretação das turmas nacionais de uniformização dos juizados, que é a TNU, enfim, tem uma série ainda de jurisprudência acima do Juizado Especial Federal, então também não poderia ser esse. A analogia, quando mais favorável ao segurado, perceba, é a mesma questão da A, só que agora tratando da analogia. Eu tenho problema aqui de interpretação,
Eu não tenho problema de interpretação aqui, então não tem por que eu me utilizar da analogia. Desculpa, eu não tenho problema de lacuna na lei aqui, não tem lacuna. O exercício não traz a lacuna, então a analogia quando mais favorável ao segurado? Não tem lacuna, eu não preciso de analogia quando não tem lacuna. Aí sobram duas, os princípios gerais de direito e o princípio indubio pro societate em qualquer situação. Não, tá errado. O princípio indubio pro societate em qualquer situação é errado. O que quer dizer o princípio do indubio pro societate? É que quando o juiz tem dúvida entre um conflito entre o segurado e a administração pública, ele sempre dá a favor da administração pública porque é em prol da sociedade. Ele sempre vê o interesse da sociedade e nunca da pessoa individualmente, nunca do segurado individualmente. O direito não manda que seja feito assim. O direito não determina que seja visto sempre o interesse da administração pública em prejuízo do interesse individual. Então, primeiro que a aplicação desse princípio em qualquer situação é equivocado. Então, o que sobra aqui são os princípios gerais de direito. E percebe que aqui ele deixa bem claro, na omissão legislativa. Então, eu tenho uma omissão legislativa que me permite se utilizar dos princípios gerais do direito para responder essa questão, tá ok? Prosseguindo. 25, portanto, a opção certa é a D, os princípios gerais de direito na omissão legislativa, só quando houver omissão legislativa. Vamos prosseguir. Questão 26. É correto afirmar que a Seguridade Social compreende a assistência social, a saúde e a previdência social, a assistência social, o trabalho e a saúde, o sistema tributário, o lazer e a previdência social, a educação, a previdência social e a assistência social, a cultura, a previdência social e a saúde. Eu venho falando nas últimas questões que nós já passamos, desde a 21, as 5 outras questões, nós falamos sobre a Seguridade Social e seus pilares, os pilares da Seguridade Social. Nós dissemos que a Seguridade Social foi criada na Constituição Federal de 1988. Está disposta no artigo 194 e seguintes da Constituição. E nós dissemos que a Seguridade Social tem 3 pilares, quais sejam a saúde, a assistência social e a previdência social. É o que diz o artigo 194 caput da Constituição. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A previdência é de caráter contributivo, nós vamos ver mais para frente. A previdência, quem se filia ao regime de previdência e tem algum infortúnio coberto pela previdência, tem alguma doença, quer se aposentar, a previdência paga uma prestação, um benefício, então você precisa ser filiado àquele regime. A saúde se traduz no SUS, no Sistema Único de Saúde, todos podem fazer uso, é de uso indiscriminado, o SUS é para toda a população, não é só como no caso da Previdência, para quem se filia. O SUS atende ricos e pobres, o SUS pode ser utilizado por todos que assim desejar, por todos que desejarem fazer uso. E a assistência social, que é um benefício de prestação continuada, também denominado de LOAS, que é dado para os idosos e para os deficientes, que não têm condições de exercerem, de viver minimamente, tem lá os requisitos da assistência social, do LOAS, que também é gerido pelo INSS, mas não é previdência, né? No pilar da Seguridade Social, a assistência social é um pilar. Então aqui a resposta correta, por óbvio, que seria a assistência social, a saúde e a previdência social. Essa é a questão 26.